A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa 13ª e última pré-aula deste segundo trimestre de 2020, quando estudamos o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Temos motivos de sobra para agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui virtualmente unidos para o estudo desta lição. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Meu Deus e meu Pai, graças damos a Ti por esse trimestre abençoado, pelas porções da Tua Palavra, Senhor, que veio de encontro ao nosso coração, por aprendermos mais de Ti. Senhor, nós te pedimos neste momento que Tu venhas, como sempre, nos direcionar, iluminar as nossas mentes, os nossos corações para o ensino da Tua Palavra, para aprendermos esta porção que Tu tens para nos dar hoje. Sê Tu conosco, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal, dizer a você que tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um dos irmãos e das irmãs. Se você tem sido edificado com essas pré-aulas, você pode nos ajudar a fortalecer este trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito em nosso canal e também compartilhando este vídeo com outros irmãos. Este é um espaço onde nós aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 13. Orando pela intervenção divina. O texto áureo de hoje encontra-se no Salmo 144, versículo de número 3, e assim diz a palavra do Senhor. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? A verdade aplicada de hoje nos diz que é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Os textos de referência encontram-se no livro de Salmos, Salmo 144 e os versículos 5, 7, 9, 12 e 15. E assim diz a palavra do Senhor. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O primeiro objetivo desta lição é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Temos aprendido ao longo dessas 13 lições sobre a importância da nossa confiança, do louvor e adoração a Deus, bem como a necessidade de termos um relacionamento íntimo com Ele, através das nossas orações. Em todos os tempos, a oração tem sido a chave para a vida de vitória dos filhos de Deus. Quando oramos, falamos com o Senhor. A oração preserva os nossos pensamentos, equilibra o nosso psicológico, refreia a nossa língua, previne contra decisões precipitadas, nos ajuda a aumentar a nossa fé em Cristo e nos acalma o coração, trazendo-nos a verdadeira paz e alegria de estarmos na presença de Deus. Através das nossas orações, a nossa força e vigor espiritual são restauradas por Deus e entendemos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. O Salmo 144 nos mostra quão grandes são os benefícios da oração para um servo de Deus, para a sua família e também para toda a sociedade na qual vivemos.
Tópico 1, Salmo 144. Esse é um poema escrito por Davi e que tem muito a ver com os nossos dias, visto que retrata algumas das condições morais e espirituais sobre as quais o verdadeiro bem-estar dos homens e nações estão alicerçados. O salmista reconhece que tudo o que ele era e todas as suas conquistas e vitórias vieram de Deus e de sua bondade. Apesar de hoje não se lutar em guerras como Davi, todo servo de Deus enfrenta uma batalha espiritual contra os poderes do mal, conforme Efésios 6,12, onde precisa estar espiritualmente forte e em comunhão com Deus para vencer. E nessa guerra, uma arma importantíssima é a oração, que nos aproxima mais de Deus, renova as nossas forças, nos dá confiança, segurança, paz e nos ajuda a vencermos as investidas do inimigo das nossas almas. É encorajador saber que, apesar de sermos seres tão pequenos e de transitoriedade da nossa vida aqui na Terra, Deus se lembra e se importa conosco. O salmista entendia que o Deus que se revelou no Monte Sinai através de fumaça, relâmpagos e terremoto, também se revelava em poder na sua vida, lhe fazendo um vencedor. Deus continua nos abençoando e agindo em nosso favor ainda hoje, como fez na vida do salmista, e se mostrou ao povo de Israel no topo daquela montanha. É preciso ter fé e confiança no Senhor, buscar a sua direção em todo o nosso viver, pois como está escrito na sua palavra, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7. Subtópico 1.1, Visão panorâmica. O comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento, volume 3, nos traz a seguinte informação. Abre aspas. Davi escreveu este salmo para bendizer ao Senhor. Versículo 1. Glorificando a Deus por fazer dele um guerreiro e bem-sucedido. E também para orar, pedindo que o Senhor continuasse a abençoar o seu povo. Estava preocupado com os perigos ao redor deles. Versículos 6, 7 e 11. E com as necessidades dentro da terra, versículos 12 ao 14. Ao escrever este salmo, usou partes do Salmo 18, seu grande cântico de vitória quando se tornou rei, de modo que talvez o Salmo 144 tenha sido escrito nessa mesma época. Durante os anos de exílio, Davi havia aprendido muita coisa a respeito de si mesmo e do Senhor. Neste salmo dá testemunho de Jeová, o Deus de Israel, e lembra o povo de que seu Deus não é como os deuses de seus vizinhos. Fecha aspas. Alguns estudiosos acreditam na possibilidade do Salmo 144 ter sido usado em treinamento militar, como o Salmo 149, pois no antigo Israel a guerra era fortemente ligada à adoração a Deus. Libertar-se do inimigo não era apenas trabalho para soldados robustos, mas também uma questão de devoção atuante. Esse salmo apresenta a seguinte divisão: declaração de louvor a Deus, o grande guerreiro, versículos 1 e 2, descrição da fragilidade dos seres humanos, versículos 3 e 4, afirmação dos atos libertadores de Deus, versículos 5 ao 8, determinação em louvar ao Senhor, versículos 9 e 10, clamor a Deus para que proteja seu povo sempre, versículos 11 ao 15. Subtópico 1.2, um salmo que exalta a Deus. Davi inicia esse poema bendizendo e exaltando a Deus. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 144, versículo 1. Foi através da sua fé, confiança inabalável e do seu relacionamento com Deus que Davi encontrou a proteção e a preparação de que tanto precisava em tempos de guerra. Davi comemorou alegremente o livramento, pelo poder de Deus, das mãos dos seus inimigos que procuravam tirá-lo do trono de Israel, ao cantar: Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção,
e o meu libertador. Salmo 144, versículo 2. Percebemos nas palavras de Davi o nível de sua fé e confiança em Deus, a segurança que ele tinha da proteção e livramento e a certeza de que o seu Deus, a quem servia, o amava de verdade. É assim que deve ser a nossa confiança no Senhor Jesus, o nosso relacionamento profundo com Ele, a certeza de que Ele é a rocha da nossa salvação e o nosso libertador. Quantas canções temos entoado em louvor ao nosso Deus somente da boca para fora? Quantas vezes elevamos a voz em oração, sendo que o íntimo do nosso coração nem sequer cremos que seremos ouvidos? O rei Davi salmodiava com confiança, porque tinha um constante relacionamento com Deus. Ele entendia que o motivo de suas constantes vitórias se dava pela presença de Deus na sua vida. Talvez hoje nos falta priorizarmos mais o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Nos falta exaltarmos a Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos falta adorá-lo e bendizer o seu santo nome o tempo todo. Nos falta conhecimento da sua palavra e confiança do seu cumprimento e até mesmo o reconhecimento de que Ele adestra as nossas mãos para as batalhas desse mundo. Veja o que o Senhor Jesus diz na sua palavra. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, 5. Assim como Davi, precisamos da presença de Deus em nossa vida para sermos bem-sucedidos. Subtópico 1.3. A inferioridade do homem. Ao contrário dos reis de outras nações que se exaltavam achando que estavam acima de todos e até que eram deuses, o rei Davi mostrava sua humildade e profundo reconhecimento da sua fragilidade humana, de não ser nada sem Deus, assim como o restante da humanidade que necessita da ajuda do eterno Deus. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Salmo 144, versículo 3. Ele também reconhece que a vida humana na terra é muito breve. O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Salmo 144, versículo 4. O contraste entre a grandeza de Deus e a insignificância do homem impressiona o salmista, que repete as palavras do Salmo 8, versículo 4, e confessa sua falta de merecimento antes de apresentar o seu pedido de socorro ao Senhor. É muito importante que tenhamos consciência da nossa limitação enquanto seres humanos e não achemos que podemos tudo, como muitos estão achando por aí. Não é porque alguém se encontra em uma condição financeira, política, social e até mesmo eclesiástica acima dos demais que pode fazer o que quiser, achando que nada de ruim pode lhe acontecer e que não prestará contas a Deus. Temos que entender que o controle de tudo está nas mãos de Deus e que toda e qualquer situação vivida por alguém pode mudar de uma hora para outra, assim como a sua própria vida pode deixar de existir a qualquer momento. Ao contrário do que se possa parecer a alguns, é justamente a consciência da nossa transitividade que nos ajudará a vivermos bem o nosso tempo, com temor a Deus e o reconhecimento de que Ele tem o controle da nossa história. O segundo objetivo desta lição é mostrar a importância de uma vida de oração. Tópico 2. Confiança, oração e a graça de Deus. Durante esse trimestre, muito aprendemos com os salmos que expressam os mais profundos sentimentos da alma ao cultuar a Deus, falando da sua grandeza, sua bondade, seu poder e também da sua justiça. Muitos desses salmos são preces e súplicas feitas a Deus em orações nos momentos de angústia e dificuldade. Outros apresentam bons conselhos, indicando o caminho da verdadeira felicidade, através da virtude e da obediência à palavra de Deus.
abordando vários incidentes que podem ocorrer na vida pessoal e outros que ocorreram de forma coletiva ao povo de Israel. Assim como fizeram os salmistas, nós também temos a liberdade de apresentar ao Senhor as nossas orações, ações de graças, petições e louvores. Vivemos na dispensação da graça, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós. Então, como está escrito, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Subtópico 2.1. A graça de Deus. No Salmo 144, como nos demais salmos escritos por Davi, fica evidente a sua confiança na benignidade ou graça de Deus na sua vida. A graça é um favor imerecido de Deus para o homem, e o salmista reconhecia, por um lado, não ser merecedor e, por outro, a gratidão por sempre recebê-la das mãos do Senhor. Davi sabia muito bem que o Senhor, por sua graça, libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, sem que houvesse qualquer mérito por parte do seu povo. Graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino, demonstrada por ele através da bondade para com o ser humano pecador, que não merece o seu favor. Deus não tem nenhuma obrigação de nos ofertar a sua graça, mas pelo seu infinito amor, nos concedeu a expressão máxima da sua graça ao enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser sacrificado em nosso lugar e morrer naquela cruz para nos salvar. Desde então, a graça de Deus proporciona salvação e santificação a todos que, pela fé, confiam em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Como está escrito, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20, a parte B do versículo. Existem pessoas que não se aproximam de Deus por acreditarem que não merecem, que Ele não vai lhes aceitar ou responder suas orações por serem pecadores. No entanto, essa graça é imerecida, amorosa e espontânea, oferecida pelo Senhor em benefício do ser humano, a fim de libertá-lo da escravidão do pecado. Graça é a expressão máxima da bondade de Deus, revelada pela pessoa de Jesus Cristo a todo aquele que nele crê e o recebe como seu único e suficiente Salvador. Ainda sobre a manifestação da graça de Deus, lemos na Epístola de Paulo a Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Subtópico 2.2. Oração pela presença de Deus. São muitos os textos bíblicos que lembram, ensinam, advertem e estimulam o homem a buscar a Deus em oração em todo o tempo, conforme Deuteronômio 4:29 e 30, Salmo 119:2, Isaías 55:6, Efésios 6:18 e etc. A presença de Deus fez toda a diferença para o povo de Israel quando peregrinou no deserto, assim como depois de haver conquistado a terra prometida. Todas as vezes que o povo de Israel se distanciou de Deus, pereceu. Davi reconhecia o valor da presença de Deus na sua vida e para a nação de Israel também, quando escreveu pedindo que o Senhor abaixasse os céus e descesse. Salmo 144:5. Em todo o tempo, o salmista anelava pela presença de Deus e expressava esse sentimento nos salmos. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 27, versículo 8. Seja de madrugada, no alvorecer do dia ou nas últimas horas da noite, o salmista jamais deixava de ouvir o chamado de Deus para contemplar-lhe a face. Quanto a nós, Igreja do Senhor Jesus, temos buscado diariamente a presença do Senhor? Temos tirado tempo suficiente para orarmos e procurarmos saber a sua vontade para a nossa vida? Ou estamos nos ocupando com muitas coisas deste mundo e deixando a oração,
o momento em que falamos com Deus em segundo plano. Não se prive da gloriosa presença de Deus na sua vida, mas busque-o enquanto se pode achar. Subtópico 2.3. Expressa confiança. Diante de tantos problemas e desilusões da vida, existe um Deus vivo e verdadeiro em quem podemos depositar a nossa total confiança, como fez Davi no Salmo 144. A confiança em Deus é a nossa disposição espiritual de nos entregarmos sem reservas aos cuidados do Senhor. É acreditarmos nele e no seu agir em nosso favor. A confiança em Deus nos dá a serenidade necessária nos momentos de perseguições, perdas e aflições. É por isso que a Bíblia nos alerta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confiar em Deus é depender conscientemente dele para ter o equilíbrio, a provisão, a proteção e tudo o que precisamos nessa vida. Sabendo da importância da confiança em Deus, foi que o profeta escreveu: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Confiar no Senhor Jesus faz toda a diferença na vida do cristão. Pela fé e confiança no Senhor foi que os discípulos levaram adiante a missão da propagação do Evangelho de Cristo, ao ponto de darem suas próprias vidas por amor a Ele, para não negar o nome daquele em quem confiavam como seu Salvador eterno. Todos os mártires da igreja primitiva, assim como o apóstolo Paulo, sabiam em quem tinham crido, 2 Timóteo 1,12, e confiavam no Deus da sua salvação. E quanto a nós, Igreja do Senhor Jesus, temos confiado nele de todo o nosso coração? Você tem demonstrado que confia no Senhor? As pessoas à sua volta reconhecem a sua confiança nele? Se você se sente fraco e abatido espiritualmente, pare de olhar para as dificuldades, para a circunstância que você está vivendo agora e fixe os olhos no Senhor Jesus pela fé. Ponha a sua confiança nele. Creia que ele te ama, te ouve, te entende melhor do que você mesmo, para que possas testemunhar como fez o salmista. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. Saiba que o Senhor Jesus jamais te decepcionará. O terceiro objetivo desta lição é apresentar os efeitos de uma vida de oração. Tópico 3. Intercessão pelo bem da família e sociedade. Após sua oração de louvor a Deus e pedido de livramento dos seus inimigos, Davi passa a interceder pela sua família, conforme Salmo 144, versículos 12 e 13, e também pelo povo de Deus, conforme o Salmo 144, versículos 14 e 15. O salmista apresentou em oração o lar e a família primeiro, porque sabia que a situação de uma nação é determinada pela situação das suas famílias. A família foi instituída por Deus e é a base de toda a sociedade. Quando temos uma família bem estruturada na fé e prática da palavra de Deus, temos também uma boa estrutura na igreja e na sociedade em geral. Por isso é tão importante que os pais orem por seus filhos e também com os seus filhos, intercedendo por toda a família. O comentarista cita uma frase muito importante neste tópico: transformações começam pelas pessoas. Tem muita gente enganada, orando para que Deus transforme sua família e a mude para melhor, sendo que a própria pessoa é quem deve mudar de vida na presença de Deus. Alguns até acham que se mudar de família, a situação vai melhorar. Acontece que nós é que temos que mudar de atitude e sermos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, se quisermos uma família bem estruturada. Cada um de nós devemos ser o exemplo de vida e a mudança que queremos em nossa família.
Subtópico 3.1. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. O salmista compara os filhos com plantas que crescem vigorosas, no Salmo 144, versículo 12, a parte A do versículo. Os filhos que Deus nos deu foram colocados sob a nossa responsabilidade e autoridade espiritual. Em Deuteronômio 11, 18 ao 19, Deus admoesta aos pais que guardem os seus mandamentos e que ensinem a palavra do Senhor aos seus filhos. A Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Por isso, os pais responsáveis e tementes a Deus devem educá-los no temor do Senhor e não transferir essa missão para outras pessoas, para a escola. Se a família permanecer unida em oração nos dias de dificuldades, sairá da crise ainda mais forte. Criar os filhos nos caminhos do Senhor tem sido bem difícil nos últimos dias, mas contamos sempre com a graça e a presença de Deus para nos ajudar, nos dar a direção certa a seguir e a instrução que precisamos através das nossas orações. Nesses últimos dias, devemos interceder cada vez mais pela proteção dos nossos filhos, para que o Senhor guarde suas mentes e corações da influência dos falsos amigos, da mídia, dos males e perigos desse mundo. Que os guarde e os faça prosperar em todos os seus caminhos, na presença do Senhor. Não devemos desistir nunca dos filhos que o Senhor nos deu. Fiel e verdadeira é a palavra do Senhor que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Outro exemplo bíblico de pai intercessor é Jó, que orava, clamava, sacrificava e intercedia pelos filhos. Os exemplos de pais intercessores na Bíblia Sagrada nos levam a refletir: que tipo de pais e mães temos sido para os nossos filhos? Temos intercedido por eles e com eles? Temos sido exemplos de verdadeiros cristãos, dignos de sermos imitados? Subtópico 3.2. Filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. O salmista teve o cuidado de interceder também pelas filhas, comparando-as como pedras de esquina ou pilares de sustentação lavradas, como colunas de um palácio ou templo. Por intermédio das filhas, as famílias são unidas e ligadas, como as partes de um prédio são unidas e ligadas pela pedra de esquina. Ele ora para que elas sejam no corpo e na mente graciosas e belamente polidas conforme a semelhança de uma construção bonita e singular. O comentarista destaca neste subtópico que pedras lavradas e colunas de um palácio lembram, entre outros aspectos, trabalho e tempo. São dois aspectos fundamentais na construção moral e espiritual de uma pessoa. Os pais podem contar com a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja nessa importante construção. O salmista orava em particular também pelas filhas que um dia seriam esposas e mães, com a missão de também ensinar à sua família os caminhos do Senhor com sabedoria. Sobre esse fundamental papel de edificação do lar, a Bíblia nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 14, 1. Edificar a família na presença do Senhor deve ser a prioridade de todo lar verdadeiramente cristão. Subtópico 3.3. Interesse pelo bem da sociedade. Davi conclui o Salmo 144 considerando a posição privilegiada de Israel. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, versículo 15. O salmista destaca a importância de fortalecermos as famílias, pois são elas que formam a base da sociedade. Temos visto ao longo da história da igreja muitos casos em que as famílias cristãs têm influenciado beneficamente a sociedade
através da propagação do Evangelho de Cristo. Como cristãos, devemos também cumprir com as nossas obrigações cívicas e sociais, lembrando sempre de intercedermos pela nossa nação e pelos nossos governantes, pois está escrito: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Amados, a palavra de Deus é clara. Devemos interceder pela nação brasileira e pelos nossos governantes. Não devemos abrir a nossa boca para amaldiçoar, e sim para abençoar. Nesses últimos dias, diante de tantas dificuldades que temos enfrentado, é lamentável ver pessoas que se dizem ser cristãs, que poderiam estar intercedendo pela nação brasileira, irem às redes sociais para publicar falas pejorativas, amaldiçoadoras e até mentirosas. Sejamos sábios, seguindo as orientações que Deus nos tem dado na sua palavra, e oremos pelo Brasil. Sejamos sábios e verdadeiros nos comentários que postamos nas redes sociais, lembrando sempre que o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra e pode mudar a nossa nação, fazendo-a prosperar em tudo, inclusive na propagação do Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, como igreja amada do Senhor, não podemos esquecer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, versículo 12. Para concluir, é nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Deus conta comigo e com você para intercedermos uns pelos outros, pela nossa família e pela nação brasileira. Que tudo o que aprendemos durante esse trimestre seja referência para a nossa vida de adoração, oração e crescimento espiritual. Convidamos você, meu irmão e irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e também acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também aguarda a sua visita. Ali estamos disponibilizando hinos da harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, comente o assunto dessa revista e compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.